Olá, muito boa noite. Hoje a gente vai ter um encontro e vamos falar sobre o poder da feminilidade. Um encontro que eu quis trazer, falar um pouco sobre isso, né? O feminino. A gente ouve falar bastante coisa, mas tem alguns que falam mais coisa externa, né? Eu quero falar de um lugar um pouco mais profundo, trazer uma visão diferente, né? O que que é ser feminina, que vai muito além, né? De roupa, de aparência, de estética, né? E claro que sim, o cuidado importa, né? A beleza ela atrai, mas não é só isso que sustenta, né? Não é só isso que sustenta um relacionamento, não é só isso que sustenta uma boa convivência, né? O que realmente conecta, envolve e cria magnetismo é algo muito mais profundo. A forma como essa mulher se relaciona com ela mesma, né? Então, como eu estou me sentindo comigo mesma, isso vai determinar muito mais como que a minha energia está sendo emanada. Se eu me amo, se eu me acho, né, se eu gosto de mim como eu sou, se eu gosto da minha aparência, se eu gosto de que eu estou me tornando, se eu vivo de acordo com a minha verdade, isso vai emanar uma energia, isso vai emanar um brilho no olho, isso vai chamar muito mais atenção, né, para além da aparência. Então, essa energia de conexão que a gente vai falar um pouco hoje também, esse feminino interno, quando a gente encontra se encontra com o nosso feminino interno, desperta esse feminino interno. Então, isso é ainda mais magnético. Deixa eu só permitir aqui. Então, vamos lá para o segundo slide. Seja bem-vinda. Apresentar. Então, desenvolver o feminino não é comprar roupa nova ou mudar o cabelo, embora isso também possa ser uma consequência natural, né? Quando a gente está se cuidando, tal, às vezes a gente quer fazer algumas mudanças, né? Então, a roupa, às vezes as nossas roupas elas vão mudando de acordo com a fase que a gente está passando, às vezes quer mudar o cabelo também, mas é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de feminino, é aprender a se ouvir, é aprender a se respeitar, acolher as próprias emoções, colocar limites sem culpa, descansar sem se sentir improdutiva, se tratar com mais gentileza, com mais amor e transbordar isso nas relações. É sair do modo sobrevivência e voltar para o corpo, para o sentir, para o agora, né? Então, assim eu também vou desenvolver o meu feminino. Quando eu aprendo a me conectar comigo mesma, quando eu aprendo a me respeitar, né? Isso, quando eu olho, acolho as minhas emoções ali, eu estou conectada com o meu feminino. Então, ser feminina não é agradar, é ser tão conectada com quem você é, que você não precisa mais ficar se explicando, ficar cobrando ou endurecer para ser respeitada. E é exatamente essa postura que te conecta ao masculino saudável. Um masculino que te respeita, que te valoriza, que te protege, que te cuida. Então, quando uma mulher ela tá nessa polaridade do feminino, bem ancorada, conectada com ela, com o seu sentir, com as suas emoções, né? Mas ela vai atrair também um masculino saudável que também está ancorado bem nessa energia do masculino. Então, feminilidade não é performance externa. O feminino não é sobre ser delicado o tempo todo, não é sobre ser frágil e muito menos sobre se encaixar em padrão. Feminilidade é uma postura interna, é presença, sensibilidade, é saber sentir sem se perder, é força que não precisa provar nada. Uma mulher feminina é aquela que está conectada com o que sente, com o que precisa e com o que é verdadeiro para ela. O feminino saudável nasce da conexão com o próprio sentir. Né? Então, só para entender, ó, quando uma mulher está desconectada desse feminino, do sentir, ela normalmente está cobrando, está reagindo, está se explicando demais, ela fica competindo com outras mulheres, fica disputando, ela tenta ficar convencer, né? Só que quando uma mulher está conectada consigo, com o seu sentir, com o seu feminino, ela percebe, ela observa, ela escolhe, ela se posiciona, ela sustenta o silêncio, ela age com coerência. Então, é um outro estado, é um estado muito mais seguro, confiante, né? Porque essa mulher está conectada consigo, com o seu sentir, com quem ela é, com a sua verdade. Então, ela não tem mais a necessidade de ficar ali debatendo, né? Convencendo, cobrando, exigindo. Por quê? Porque ela não está mais nesse lugar. Ela está tão conectada com ela que ela vai naturalmente, né, despertar isso. E quem não tiver alinhado, né, com esse respeito que ela tem por ela, quem não estiver respeitando ela, quem não estiver valorizando ela, quem não estiver cuidando dela, naturalmente ela não vai ficar ali querendo convencer essa pessoa de precisar agir assim. Muitas vezes ela vai se retirar desses locais, né? Ela tá com uma energia, quando a gente está num feminino assim, saudável e seguro, que a gente não fica mais disputando, a gente se escolhe, né? A gente não se abandona, a gente se vê através do amor próprio e permite que as pessoas que estão do nosso lado nos trate também, né? Com esse respeito, com amor. Então, por isso que eu falo sempre, né, no meu trabalho, sempre começa de dentro para fora. A partir do momento que eu vou despertando isso em mim, né? Mais eu vou ensinando como as pessoas devem me tratar, mais eu vou deixando de tolerar
né, desrespeito, outros comportamentos que, né, vão me ferir muitas vezes. Então, por isso que o autoconhecimento, ele permite essa suavidade, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu fiz as pazes com todas as minhas partes, né? Tô ali curando as minhas feridas internas, tudo isso que eu venho trabalhando, né? Tanto tempo com vocês, com as mulheres, mas a gente entra nesse lugar de paz, né? De serenidade, de certeza de quem a gente é, de quem que a gente está se tornando. Então, mais a gente vai se conectando com o nosso feminino. Então, feminilidade não é submissão. Ser feminina não é ser submissa, não é engolir tudo, não é aceitar desrespeito, né? Eu sempre, a palavra submissão, né, tem na Bíblia, e, enfim, várias pessoas falam sobre isso, e para mim o que mais faz sentido, submissão, é de estar junto na mesma missão, sobre a mesma missão, né? Não precisa estar atrás. Claro que tem o seu papel, né, o masculino um pouco mais de líder, mas quando a gente está junto na mesma missão, é muito mais, é um lugar de respeito, né? A mulher se respeita, o homem respeita essa mulher, é um lugar que os dois se complementam e caminham juntos, né? Então, é muito importante a gente entender que ser feminina é também ocupar esse lugar, né? Esse espaço, tanto na família, na sociedade, e não esse lugar de competir com o masculino, né? Não nesse lugar dessa guerra de sexo, mas um lugar de complementariedade entre masculino e feminino, né? Emoção com razão, né? Para dentro e para fora, o feminino é para dentro para fora. Então é muito legal quando a gente começa a enxergar, né, essas complementariedades que Deus fez, né? Um complementar o outro, um ajudar o outro, né? Então, quando a gente sai desse lugar de guerra de sexos, e eu sei que durante a nossa história, né, teve muita coisa que aconteceu, né, por parte do masculino, teve histórias também. Opa, desculpa, gente. Teve muita história, né, que aconteceu, então, muitas mulheres foram reprimidas, aconteceu muita coisa, né, então é muito importante a gente despertar novamente o nosso feminino, mas não nesse lugar, né, ainda tem muito feminino ferido, que às vezes tenta, através do feminismo, botar suas dores para fora, né, querer ser igual ao homem, só que é de um lugar ainda, às vezes, de muita ferida, né, não que não seja válido, vários movimentos que já houveram, né, para trazer mais respeito, né, às mulheres, os direitos das mulheres, mas ainda, às vezes, é de um lugar de muita ferida, né, então, despertar esse feminino que consegue equilibrar com esse masculino, né, eu acho que é a nossa também, é uma cura, né, que nós mulheres estamos fazendo, né, a gente que também é geradora de vida, como que a gente está gerando os masculinos? Será que a gente está... O que a gente está ensinando, né, para os homens? Então, é muito importante a gente, como feminino, ir entrando nesse processo de cura, para que a gente também construa uma nova geração, né, de homens, de mulheres, também, desse lugar de complementariedade, de ajuda, de união, e não mais de disputa de poder, né, não mais de ego, e não mais de tanta briga e tanta ferida que já teve, né, entre os sexos, e ainda tem, né, a gente sabe que tem bastante ainda coisa para ser curada, e a gente está aí, cada pessoa, eu falo, né, cada mulher que se cura, a gente está ajudando, né, a humanidade a estar se curando também, as próximas gerações. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse processo interno, né, de cura do feminino, cura do masculino, cura com a nossa ancestralidade também, com os nossos pais, com a figura de masculino que a gente teve, olhar para essas relações, né, porque se a gente não olha, a gente acaba reproduzindo isso nos nossos relacionamentos, né? Então a gente vai com às vezes, esse masculino ferido, acaba se conectando com um homem também que faz as mesmas coisas que a gente passou muitas vezes na nossa história, né? Sai de um lugar de um feminino ferido também, cheia de armadura, cheia né? De feridas, né? E acaba derramando nesse homem, acaba dando mais briga. Então por isso que é tão importante cada um tá se curando internamente, né? Para poder se relacionar de um lugar muito mais saudável. Então feminilidade é força suave, é saber quando agir e quando permitir, é saber quando falar e quando observar, é confiar tanto em si que você não precisa mais controlar o outro, né? Então, é sobre isso, não é sobre cobrar, controlar, é sobre saber quem tu é e saber expressar isso de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila, porque tu sabe quem é, tu não vai permitir certas coisas, né? E a pessoa que está contigo, as pessoas que vão estar ao teu lado, elas vão ver esse autorrespeito, né? E elas vão aprender a te tratar também com respeito. Então, é sobre confiar em si, né? E nessa força que você carrega. Então, o feminino que atrai. O que atrai um homem masculino não é uma mulher perfeita, é uma mulher presente. O que atrai é o belo, a doçura, a leveza, a conexão com o corpo, com o sentir, com a intuição, a sabedoria dessa mulher. O feminino atrai porque acolhe, porque permite e porque ele convida.
Uma mulher feminina não corre atrás, ela não força, ela não se diminui para ser escolhida, ela confia no próprio valor. Né? Então, os homens, gente, é puxado, né? Eles estão sempre naquela coisa de caça, de fazer, de meta, de coisa. Então, tudo que eles mais querem, às vezes, é um lugar de paz para descansar, né? Para ter alguém para dar um carinho, para ser doce, para ser leve, trazer leveza para o dia deles. Então, quanto mais a gente estiver conectada nesse estado, mais a gente, né, vai conseguir cuidar desse masculino também, né? Ser uma válvula de paz para esse masculino que tanto está buscando isso. Só que muitas vezes, quando a gente está nas polaridades, depois eu vou falar ali, né, o desequilíbrio da polaridade, às vezes tu não tem um homem que está bem no masculino, às vezes tu mesmo também vai ficar mais masculina e vai ter dificuldade de se relacionar com esse homem, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é bem importante, porque é fácil falar, né, pra gente ser doce, pra gente ser leve, mas às vezes no dia a dia, né, onde a gente tá ali buscando sobreviver, buscando correr atrás do dinheiro, buscando cuidar do filho, da casa, não sei o quê, a gente tá tão sobrecarregada, tão cansada, que não é fácil sustentar essa mulher, né? Então, por isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como que começou isso? Da onde que vem, né, o desequilíbrio dessa polaridade e tudo que faz com que a gente tenha mais dificuldade de acessar esse feminino no dia a dia. Então, desequilíbrio da polaridade. Uma coisa importante de entender é que muitas vezes a dificuldade no relacionamento não está por falta de amor, mas no desequilíbrio da polaridade. Muitas mulheres, para sobreviver, tiveram que ativar muito o seu masculino interno, decidir tudo, resolver tudo, controlar tudo, antecipar tudo. E quando a mulher ocupa esse lugar o tempo inteiro, o homem não é desafiado a acessar o seu masculino saudável nele. Ele fica passivo, infantilizado, distante, ou simplesmente se desinteressa, né? Ou fica banana, né? Tudo aquilo que a gente já está vendo aí. Não é porque ele é fraco, mas é porque muitas vezes não há espaço energético para ele exercer o masculino. Então, o feminino saudável, ele não diminui o homem, ele convoca esse masculino, né? É muito importante a gente tá voltando para a nossa polaridade para estar desafiando esse homem. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas por que muitas mulheres, né, perderam o feminino? Muitas mulheres não estão no masculino por escolha. Elas foram para o masculino por necessidade. Quando eu falo energia feminina, masculina, independente do sexo, né, por mais que a gente somos mulheres, internamente, né, a gente é espírito, né? Então a gente tem essa força tanto do masculino quanto do feminino dentro da gente. E às vezes a gente pode estar numa polaridade mais do masculino, do fazer, do acontecer, do controlar, da razão, né? E às vezes a gente vai se desconectando do nosso feminino, que é o sentir, a intuição, a introspecção, o acolhimento, né? Então, quando a gente fala que muitas mulheres estão no masculino, que não foi por escolha, elas foram para o masculino por necessidade. E quando não há presença, constância, segurança, proteção emocional ou responsabilidade do outro lado, o feminino se fecha para sobreviver. Né? Então, muitas vezes, as figuras de referência dessa mulher, né, de masculino, não houve presença, não houve constância, ela não se sentiu segura, então ela teve que mais, né, botar essa energia masculina para fora para sobreviver. Uma verdade que precisa ser dita, né? Então, a mulher só consegue acessar plenamente o feminino quando ela se sente segura, né? O feminino floresce na segurança, na previsibilidade emocional, na sensação de amparo. E quando não há segurança, o feminino se fecha e o masculino interno entra em ação para proteger. Isso não é defeito da mulher, é instinto de sobrevivência. É fácil falar de voz mansa, suave, feminilidade quando tudo está bem. O desafio real é quando o relacionamento está em tensão, quando há estresse, desrespeito emocional ou quando o homem não sustenta o seu masculino. Daí começa a mulher começa a se endurecer para se proteger, precisou virar a forte, né, a guerreira, não consegue relaxar porque muitas vezes não se sente segura. Então, ser feminina sem segurança não é ser feminina, muitas vezes é autoabandono, né? Então, quando a gente não tem realmente um masculino saudável, né, para cuidar, para proteger, para dar segurança, é mais difícil a mulher dela ser feminina, porque ela está ali nesse instinto de sobrevivência, né? Então, o homem, ele precisa ser desafiado, mas de forma feminina, né? O homem masculino, ele cresce quando ele é desafiado, não por cobrança, mas por presença feminina. Quando a mulher resolve tudo, o homem acaba se acomodando. Quando a mulher permite, ele se move, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente também aprendeu tanto a controlar, aprendeu tanto a fazer, que a gente, às vezes, não dá espaço para esse homem, né? Então, é importante que a gente pare de querer resolver tudo, né? Permita que esse masculino faça os movimentos, também deixe ele fazer, deixe ele se virar, deixe ele crescer, né? E desafiar o homem não é confronto, é retirar o excesso de controle. Então, qual é o papel de um masculino saudável, né? Então, um masculino saudável oferece segurança, direção, constância, proteção, presença. E quando
o homem ocupa esse lugar, a mulher não precisa se endurecer. Ela não precisa controlar, ela não precisa antecipar tudo. Ela pode ser, né? Ela fica muito mais tranquila, muito mais segura. Por quê? Porque o homem está ocupando o lugar dele, trazendo segurança, trazendo direção, trazendo proteção, né? Provendo esse lar. Então a mulher consegue ficar muito mais relaxada, né? E está muito mais no seu feminino. E quando cada um está na sua polaridade, quando a mulher está no feminino e o homem, né, no masculino saudável, a mulher floresce, ele se fortalece, a relação ganha mais fluidez, o conflito diminui e o respeito aumenta. E cada um começa a suprir a principal necessidade do outro. O feminino nutre e o masculino sustenta. Então, quando cada um ocupa sua polaridade, o amor deixa de ser luta e volta a ser encontro. E isso cria um equilíbrio, né? Então, olha a importância, né, de cada um estar ocupando, né, a sua polaridade na relação, e como a coisa fica mais leve, a coisa fica mais funcional. Então, é para isso que a gente está aqui, para que a gente volte a assumir esse feminino, né, saudável, curar tudo isso, para que a gente consiga assumir o nosso papel, né, e se conectar também com homens saudáveis, desafiar esses homens a se transformarem também em homens saudáveis, né, para que a gente consiga, né, transbordar, ter um relacionamento gostoso e equilibrado. Então, feminilidade não salva homem imaturo. Isso também é muito importante a gente entender. Que a gente não é responsável por curar, por salvar ou amadurecer um homem, ou um menino, na verdade, né? Feminilidade não transforma homem indisponível. Amor não educa adulto. Relação é troca, não projeto terapêutico. Então, o feminino saudável, ele não se sacrifica para manter um vínculo. Então, isso é muito importante, né? Que, às vezes, como mulher, a gente está muito ainda naquela postura, né? De sacrifício, de querer salvar o outro, de querer cuidar do menino, sabe? E muitas vezes a gente acaba tendo uma relação disfuncional e a gente não enxerga que, na verdade, às vezes, se esse homem não querer crescer, não querer se desenvolver, né? Continuar na postura do menino, vai ser difícil, né? A gente ter a postura feminina, porque a gente não vai se sentir segura do lado de um menino, de um lado de uma pessoa imatura. Então, por isso que é tão importante a gente não estar em relação para salvar o outro, para ser terapeuta do outro, a gente está numa relação para transbordar, né? Mas é preciso que os dois estejam caminhando junto, buscando cura, buscando crescer, buscando se desafiar, buscando cada um ocupar o seu lugar para que esse relacionamento seja realmente saudável, né? Então, um verdadeiro desafio ao masculino. Desafiar um homem a crescer não é cobrar, gritar ou convencer, é retirar o excesso de adaptação. Exemplos práticos. Parar de resolver o que muitas vezes é da responsabilidade do homem, parar de pensar emocionalmente esse homem, parar de explicar demais, parar de sustentar o vínculo sozinha, né? Muitas vezes a gente vai sustentando o vínculo sozinha, né? Não percebe que não está tendo reciprocidade, que a gente está fazendo muito mais do que está recebendo. Então, isso deixa os homens na zona de conforto. Quando a gente assume muitas responsabilidades, quando a gente se explica por tudo, quando a gente está sempre ali aguentando a parte emocional dele, a nossa, enfim, né? Isso a gente precisa, às vezes, transformar, para que a gente desafie esse masculino também a crescer, né? E isso desafia, quando a gente para com essas posturas, isso vai desafiar mais do que qualquer discurso. Então, como inverter essa polaridade na prática, né? Vamos supor que você está mais no masculino aí, na energia masculina e quer se tornar mais feminina. Trabalhar a sua segurança interna, porque sem autoestima não há feminino sustentável. Soltar o controle aos poucos, né? A gente, como mulher, a gente tem essa tendência a ser muito controladora. Então, é importante ir soltando esse controle aos poucos, deixar ele resolver, aceitar também o jeito dele de fazer as coisas, observar sem intervir. Então, tudo isso são posturas que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Que com certeza vão fazer com que esse homem seja desafiado, a gente vá trazendo um pouco, né? Desses movimentos para ele. Limitar o que te fere, então o feminino não tolera desrespeito para manter uma boa energia, né? Tem que muitas vezes botar limites, mostrar para esse homem como uma mulher deve ser tratada e observar ações, não promessas, né? Masculino saudável se mostra no fazer, né? Não é muito no falar, é no fazer. Observe o que esse homem está fazendo, observe se ele está sendo congruente, né? E quando a polaridade começa a inverter? Quando a mulher sai do controle excessivo e ela entra na presença mais limite. Duas coisas podem acontecer. O homem cresce, começa a crescer e ocupa o lugar dele, ou o relacionamento mostra que não acompanha o crescimento dela. E as duas podem ser respostas, né? Porque às vezes nem toda relação sobrevive à cura, né? Infelizmente, às vezes a gente está buscando aqui se curar, crescer, se autoconhecer, trabalhar nossa autoestima, se desenvolver, acessar o nosso poder pessoal, só que nem sempre, às vezes, o homem que tu te conectou lá atrás vai
continuar fazendo sentido agora aqui na frente, né? Principalmente se ele não se desafia a crescer também, se ele não está se transformando, se ele não está acompanhando, né, o seu crescimento, às vezes é muito mais difícil, né, um relacionamento sobreviver assim. Então, crescer pode significar, às vezes, não combinar mais. Às vezes, o processo não é salvar a relação. Às vezes, é ter coragem e se perguntar, né, se essa relação realmente ainda faz sentido. E se combina com a mulher que você está se tornando. E isso não é fracasso, muitas vezes é consciência, né? Encarar, olhar para isso e fazer as perguntas sinceras, né? Será que esse relacionamento ainda faz sentido? Quem que eu era lá atrás, né? Quando eu me conectei com esse homem, quem que é a mulher que está se tornando agora? Eu que trabalho muito com feridas emocionais com as mulheres, padrões inconscientes, feridas emocionais, muitas vezes a gente se vinculou a uma pessoa por causa das nossas feridas emocionais, né? Por causa dos nossos padrões, por causa dos nossos medos. Então, muitas vezes, depois, à medida que for, né, passando por um processo de autoconhecimento, de resgate, de cura, de conexão contigo, com a tua essência, de redescoberta, muitas vezes o que te conectou lá com esse homem não faz mais sentido, né? E às vezes, se esse homem também não se trabalha, não cresce, muitas vezes nem sempre vai combinar mais. Porque lá atrás, né, você fez uma escolha baseada muitas vezes nas suas feridas, mas agora que você está se curando mais, né, às vezes não vai fazer mais sentido, né? Às vezes pode ser que continue o relacionamento, às vezes não, enfim, são várias coisas que é importante às vezes a gente encarar, né? E olhar para tudo isso, não tá levando com a barriga, mas ter conversas sinceras, ter alinhamentos, né? Entendendo o que nos fez conectar a determinado tipo de pessoa. Eu falo muito também de repetição de ciclos. Por que a gente repete ciclos no amor? Então, porque o nosso inconsciente está ali o tempo todo buscando cura, né? E o relacionamento é um grande espelho do que a gente está carregando dentro da gente. Eu sempre falo, o homem que a gente se conecta é a tampa e a panela, né? Se eu me conectei com um homem assim, muitas vezes tem várias partes minhas que se combinam com esse homem para estar ali conectada com ele. Então, é muito sobre a gente, né? Se curar, buscar tudo isso, entender o que está acontecendo e se transformando para que a gente transforme nessa relação, né? Ou se for, né? Às vezes também seja o caso de, às vezes, terminar e seguir adiante, dependendo, né? Se esse homem não está também evoluindo, crescendo e não está mais alinhado com quem você está se tornando. São práticas diárias para ativar essa feminilidade. Permitir que ele faça, né, mesmo que seja diferente do seu jeito. Então, uma das práticas mais simples e mais difíceis é permitir que ele faça do jeito dele, sem corrigir, sem refazer, sem ironizar. Isso ativa imediatamente o masculino. Então, é bem legal, né? A gente fazer mais isso. Muitas vezes a gente está sempre querendo corrigir, querendo, né, principalmente quando eu sou mãe, né? Às vezes a gente com o filho, a gente reclama que está exausta, está sobrecarregada, mas ele vai fazer, a gente está lá criticando, não é assim, não pode fazer assado, não sei o que, né, quer mandar, né? E o masculino odeia isso, ser mandado, né? Ser corrigido o tempo todo, ser mandado. Então, como é importante a gente observar, né, essas práticas diárias, né, para eu me tornar mais feminina, mais agradável, né, conseguir conversar melhor com ele, não fazer com que ele entre já nessa postura de defesa, né, para dar briga. Então, é muito legal permitir que ele faça de uma forma do jeitinho dele, muitas vezes, né, respeitando o jeito dele também. Suavizar o olhar e a voz. O tom importa mais do que as palavras, né? Olhar suave, uma voz baixa, menos urgência, mais doçura, isso muda completamente as conversas, né? A dinâmica da conversa. É bem legal, né? Quando a gente fala desse lugar mais doce, mais calma, né? A dinâmica muitas vezes vai mudar. Não disputar poder o tempo todo, nem tudo precisa virar um debate, nem tudo precisa ser provado. Feminilidade escolhe onde coloca a sua energia, né? Então, quando a gente é muito imatura, a gente briga por tudo, a gente discute por tudo, mas à medida que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente muitas vezes, né, entre ter paz e ter razão, às vezes a gente vai preferir a paz, né? Nem tudo precisa virar um debate, nem tudo precisa ser provado, e também legal, né? Não ficar nessa disputa de poder o tempo todo. Feminilidade mais limites. Então, antes, né, quando tá no masculino defensivo, a gente, né, muitas vezes está lá gritando, você nunca muda, você não faz nada, e tá lá reclamando, né? Mas o que um feminino mais inteligente, mais estratégico, mais saudável fala? Não fala sobre o outro, não fica acusando o outro, mas fala a partir de si. Olha, eu não estou me sentindo bem nessa dinâmica, né? Do jeito que tá, não tá funcionando para mim. Então, fala de um lugar de estabelecer limite, de falar a verdade, mas de um lugar sem apontar o dedo, mas falando o que está sendo importante para você, né? E ali, sem ataque, sem drama, com limite claro, né? Então, ali, com certeza, pode sair uma conversa muito melhor e uma resolução muito melhor do que quando a gente fica atacando. Porque quando fica atacando o outro vai se defender e muitas vezes não vai se chegar a nenhum lugar. Mas quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo, como que a gente está,
né, a gente mostra para o outro que a gente se respeita, que a gente também tem os nossos limites e que a gente precisa achar uma solução para tudo isso. Então, é muito legal, diferente, né? Então, trocar também cobrança por pedido. Em vez de você nunca faz nada, experimente usar. Eu preciso da sua ajuda com isso, né? Então, em vez de cobrar, de ficar falando, peça ajuda. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você agora, né? Pedido conecta, cobrança afasta. Falar a partir do sentir e não do ataque. Então, o feminino se expressa assim. Quando isso acontece, eu me sinto, né, de tal forma. Quando determinado comentário, quando fala determinada coisa, eu muitas vezes me sinto assim, né? Então, é legal a gente estar expressando como que a gente se sente, mas não de um lugar de ataque, mas de um lugar, né, de dizendo como que a gente está se sentindo. Porque assim, o masculino reage a essa clareza emocional, não a acusação, ele não se sente acusado, né? Ele está sentindo que, opa, essa mulher não está se sentindo bem, ela está falando sobre ela, não está me botando o dedo na cara. Então, é falar a partir do que está sentindo, e não do ataque ao outro. Cuidar do corpo e do ritmo, né? O feminino, ele vive no corpo. Então, desacelerar, respirar, caminhar mais devagar, tocar mais o próprio corpo, dormir melhor, isso não é detalhe, é a base, né? Que vai fazendo com que essa mulher também esteja conectada consigo, né? Que ela viva também conectada com o seu corpo, que ela desacelere, que ela consiga, e tudo isso é fazer com que ela se comunique melhor, né? Com que ela se expresse melhor, com que ela esteja menos reativa. Então, cuidar do corpo e do seu ritmo é muito importante também para ativar a feminilidade. Limite no feminino, diferença de agressividade, né? Limite do feminino não vem do ego ferido, vem da clareza interna. Então, quando o limite vem do ego ferido, já fala em tom de voz mais duro, discurso longo, necessidade de ser entendida, cobrança emocional, mas quando o limite vem do feminino mais consciente, às vezes fala poucas palavras, tom calmo, firmeza sem ataque, ação coerente depois da fala. Então, é muito diferente, né? Quando a gente fala a partir do ego ferido e quando a gente fala a partir de um feminino mais consciente, mais calmo, né? Porque assim a mulher não precisa convencer, ela apenas se move, né? Ela apenas está conectada com ela e ela vai comunicar. Num tom mais calmo, num tom mais firme, num tom mais seguro, né? É bem diferente. Então, alguns exemplos práticos, né? Exemplos das coisas cotidianas da mulher casada. Exemplo 1, ele não colabora, se acomoda a partir do ego ferido. Como que o ego ferido fala, né? Você nunca me ajuda, eu faço tudo sozinha. Já um feminino consciente. Eu estou me sentindo sobrecarregada. Desse jeito não funciona para mim. E depois disso, ela para de compensar. Ela deixa o espaço vazio. Isso desafia mais o masculino do que cobrança. Então, olha a diferença, né? Um está atacando, o outro está expressando a sua necessidade, os seus limites, e está desafiando esse homem, né, a deixa esse espaço vazio para que esse homem pense e faça alguma coisa, né? Então é bem diferente. Exemplo 2, falta de presença emocional. O ego ferido. Você não conversa comigo, você não liga para nada, né? Já uma feminina mais consciente. Eu sinto falta de conexão aqui e eu não quero viver uma relação sem isso. Então, para mim é importante. Ela fala sobre ela, né? Ela está conectada com o seu sentido. O que é importante para ela, né? Então, ela não fica atacando. Ela fala sobre ela e a partir dessa comunicação sobre ela, né? Sem drama, sem ameaça, sem explicação excessiva, a postura dela vai falar mais alto que o discurso, né? Porque quando a gente se comunica assim com clareza, com segurança interna, com autorrespeito, a gente comunica isso para o outro, olhar assim que eu quero ser tratada, né? Eu sinto falta de uma conexão, eu não quero viver uma relação sem isso, para mim isso é importante para mim. Então é legal, né? Uma mulher que se posiciona, uma mulher que sabe o que quer, que sabe quem é, sabe o que merece, e comunica isso para o masculino de uma forma segura, doce, tranquila, né? Sem estar atacando e sem estar cobrando e tudo mais, e desafia esse homem, né? A ser um homem mais saudável também, mais que traga atenda essas necessidades dela no relacionamento. Então, exemplos práticos de mulher solteira agora. Exemplo, homem confuso que não se posiciona. Quando a gente fala a partir do ego ferido. O que você quer comigo, afinal, né? Aquele tom de cobrança, de saber o que tem, né? Mas já um feminino mais consciente. Olha, eu gosto de clareza. Do jeito que tá, eu não tô me sentindo confortável. E ela observa ações, não promessas. O feminino, ele não implora definição, ele se retira do que não é inteiro. Então, olha a diferença na postura, né, de uma mulher feminina conectada consigo, olha a segurança que ela passa, né? Então, ela fala sobre ela, olha, eu gosto de clareza, e do jeito que tá, eu não tô me sentindo confortável. Diferente quando tá no ego ferido, né? O que tu quer comigo, afinal? O que a gente tem, né? Olha a diferença na comunicação, né? E tudo isso desafia esse homem, né, a pensar, a valorizar, né, a respeitar essa mulher.
Então, se ele some, responde quando quer. Quando é a partir do ego ferido, várias mensagens longas, cobrança, ansiedade. Mas quando vem de um lugar de um feminino mais consciente, diminui a disponibilidade. Então, opa, vou ficar menos disponível, porque esse cara não está me respondendo, ele está me tratando diferente, então eu vou diminuir um pouco a minha disponibilidade. Eu não vou explicar o meu afastamento. Eu me recoloco no centro da minha própria vida. Então, olha a diferença, né, de um comportamento de um feminino seguro. O masculino saudável, ele reage à retirada digna, não à perseguição. Né? Então, quando a gente fica muito em cima, muito disponível, perseguindo, muitas vezes esse masculino vai se afastar. Mas se a gente se autorrespeita, se a gente mesmo se afasta quando vê que não está sendo recíproco, quando diminui a nossa disponibilidade, a gente faz com que esse masculino volte a agir, né? Senão a gente vai se retirar dessa situação. Então, antes, né, disponibilidade total, autoabandono. Mas depois, né, que ela entende isso, que ela se conecta com o seu feminino, ela diminui a entrega, ela se recoloca no centro da própria vida, e isso é autoestima em ação, né? Quando a gente não entrega todo o poder ao outro, quando a gente não fica dependente emocional do outro, quando a gente tem a nossa própria vida, né, a gente se valoriza, a gente se ama, a gente tem as nossas coisas. Então, isso é muito importante num relacionamento saudável também. E a gente vê, né, reciprocidade na relação, não dá muito mais do que o cara tá dando. Ir devagar, se respeitar, né? Se diminuir, ele diminuiu a entrega, diminui um pouquinho também, se recolocar no centro da própria vida. Então, isso é muito importante para que eu ative o masculino, porque o masculino também tem que fazer os movimentos, tem que ir atrás, e os homens, eles gostam de desafio, né? Eles gostam dessa adrenalina de coisa. Então, é importante que a gente dê esse espaço para eles, né? Conquistar, não fique o tempo todo ali disponível, se auto-abandonando, vivendo só para eles, não. Que a gente seja também um desafio saudável para eles, né? Conquistar, valorizar, né? Desafiemos eles a também se tornar melhores cada dia, então isso é bem importante. Então, a autoestima, a base de um feminino saudável. Aqui entra um ponto fundamental. Não existe um feminino saudável sem autoestima. E quando uma mulher não se valoriza, não se respeita, não se ama, ela começa a usar o masculino como defesa. Então, ela fica mais controladora, mais rígida, no excesso de fazer, de provar, de sustentar tudo sozinha. E isso cansa, endurece e desconecta. A autoestima é o que permite que o feminino relaxe, né? Porque só relaxa quem se sente segura. E essa segurança precisa começar em si, né? Muitas vezes a gente precisa também ter essa segurança interna, porque senão a gente vai virar aquelas mulheres ciumentas, aquela mulher controladora, aquela mulher rígida, aquela mulher que tem que sustentar tudo sozinha. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha autoestima, mais segura também eu me sinto, né? Mais conectada comigo eu me sinto, mais conectada com a minha verdade. E essa segurança, né, eu vou me relacionar de um lugar muito mais seguro. Não só esperando que o outro me dê essa segurança, que eu preciso também ter ela em mim, né? Então, a suavidade vem da certeza. A mulher só consegue ser suave quando ela tem certeza de quem é. Então, sem autoestima, muitas vezes essa suavidade vai virar medo, o silêncio vira repressão, o limite vira culpa, né? Fala um limite, tá, mas daqui a pouco já fica culpada, já fica mal, quando não tem autoestima, né? Mas com autoestima, a suavidade vira força, o silêncio vira presença e o limite vira natural, né? Faz parte de relação, com respeito, né? Estabelecer alguns limites, porque um relacionamento saudável, ele tem alguns limites importantes também. E muitas vezes a mulher, quando não tem, vai se anulando, vai se, né, quando vê, tá se deixando de lado, quando vê, tá com o corpo ali cheio de doença, porque não consegue, às vezes, falar, se posicionar, não tem uma autoestima boa, tá cheio de insegurança, tá cheia de feridas emocionais, ou, né, cheia de emoções ali não processadas, então por isso que é bem importante cuidar desses pilares. Então, por isso que trabalhar a autoestima é tão essencial para ativar a feminilidade, né? Pois quando você se valoriza, você relaxa mais, você se posiciona melhor, não aceita migalhas, não disputa amor, não implora presença. E assim o feminino vai florescendo naturalmente. Mas muitas mulheres já sabem de tudo isso, já leram, já ouviram, já entenderam, né, racionalmente. Ah, racionalmente eu entendo, Camila, que eu quero ser mais feminina, que eu quero parar de controlar tanto, de cobrar tanto, mas muitas vezes não consegue sustentar isso no dia a dia, né? Porque a autoestima, ela não se constrói só com insight. A autoestima e a nova postura exigem muito mais do que apenas entender a teoria. Exige prática, exige repetição, e através da aplicação consciente e constante que o novo comportamento ele se enraiza, né? Então, demanda também nesse acompanhamento. A falta de suporte, de direcionamento, muitas vezes acaba travando as mulheres, né? Muitas vezes elas acabam se perdendo, se abandonando, porque às vezes
se perdem nos próprios padrões, nos próprios jeitos de viver a vida, né? Então, muitas vezes, um acompanhamento, alguém que está do lado, vai ajudar com que a gente consiga sustentar um pouco mais essa postura. Porque não é por falta de capacidade, muitas vezes é falta de suporte. E falando um pouquinho sobre isso, né? Esse pilar tão importante da autoestima também, que é um dos pilares importantes para a gente despertar a nossa feminilidade, cuidar, né, da gente, porque se a gente não se sente bem com a gente, vai ser difícil a gente ficar também, ser doce, né? Ser suave, ser acolhedora, porque se eu não estou feliz comigo, muitas vezes eu vou ter mais mau humor, né? Eu vou estar com uma energia mais baixa. Então, por isso que é tão importante cuidar desse pilar da autoestima, né? E até eu abri, né, vagas para uma mentoria diferenciada que ela é focada exclusivamente nesse pilar da autoestima. É uma mentoria mais prática, objetiva, para mulheres que querem dar uma guinada real na sua autoestima em apenas 30 dias. Então, eu tenho vários tipos de mentoria, né? Tem mentoria individual, mentoria em grupo, só que nessas outras mentorias eu trabalho várias áreas, eu uso o pilar do autoconhecimento junto e eu trabalho bem profundo, várias coisas, né? Feridas emocionais, eu uso crenças, eu uso, bem mais profundo, né, o trabalho. Mas essa mentoria eu decidi fazer focada exclusivamente na autoestima. Por quê? Porque às vezes a gente também precisa de uma coisa prática para ajudar a gente a sair, né, daquele estado que a gente está, muitas vezes, que não consegue sustentar nem isso, né? Então, vamos começar pela autoestima. Eu pensei, vou fazer algo prático, objetivo, para ajudar essas mulheres a dar uma guinada, né, em 30 dias aí na sua autoestima. Eu tenho certeza que ela, passando por esse processo, ela já vai ter muito mais vontade de cuidar dela, de investir nela, de aprofundar ainda mais sobre esse processo. Então, essa foi a ideia também de fazer uma mentoria exclusiva, né, para quem quer cuidar desse pilar da autoestima, né? E serão 30 dias comigo nessa mentoria, com encontros, direcionamentos e acompanhamento pelo WhatsApp, para trabalhar autoestima, alto valor, posicionamento, feminilidade e fortalecimento do seu poder pessoal. Então, não é sobre saber mais, é sobre sustentar a mulher que você quer se tornar. É um processo para você se escolher mais, se respeitar mais e se amar mais, se sentir mais segura. E, naturalmente, se tornar mais feminina, mais magnética e mais inteira. Então, caso, né, quem está aqui ou quem está vendo gravado depois queira saber mais, né, pode me chamar no privado, enviar a palavra autoestima, né, depois eu vou enviar um formulário também para entender o seu momento, o que você está buscando, né, e entre em contato contigo para te contar mais detalhes. Porque, pelo tudo que a gente viu hoje, né, da feminilidade, para a gente muitas vezes acessar esse lugar mais de feminino é muito importante, como eu falei para vocês, cuidar desse pilar da autoestima, né, que isso vai ajudar também com que a gente seja mais feminina, porque a partir de uma mulher que está feliz com ela mesma, está se sentindo bem com ela mesma, né, ela vai naturalmente acessar mais o seu interno, né, a sua feminilidade, ser mais doce, ser mais tranquila, porque uma mulher que está irritada, que está estressada, que não gosta de quem ela é, tem uma baixa autoestima, ela vai ficar muito mais reativa. Então, por isso que eu quis fazer uma mentoria focada exclusivamente nesse pilar, né, vai ser 30 dias aí, bem pontual, bem objetivo, bem prático, para ajudar vocês, né, a despertar, né, essa autoestima, essa feminilidade, esse alto valor, né, e fortalecer também todos esses pilares para que consiga já ver uma transformação em pouco tempo. Então, caso vocês tenham interesse, depois é só me chamar ali no privado ou depois falar comigo que eu passo mais informações para vocês. E sobre o feminino era isso, né? Acho que a gente viu bastante coisa hoje, espero ter ajudado, né? Falamos sobre várias coisas, o que é feminino, o que não é, né? O masculino saudável, como desafiar esse homem. Deixa eu até parar de compartilhar aqui. Como desafiar esse homem, né? Como que a gente pode se conectar com o nosso feminino, através do nosso sentir, voltar para a polaridade feminina. Então, tem bastante coisa aí, depois se vocês quiserem ver de novo a aula, me chamem também no privado para pedir, para rever tudo isso, tem bastante... dei bastante exemplos práticos também para a gente botar no dia a dia, às vezes na forma de se comunicar, na forma de falar, né? Evitar ser desse lugar de cobrança, né, para que não fira o ego do homem, que daí sim vai vir mais também problema para a relação. Então, nesse lugar do feminino que tem estratégia, que tem doçura, que tem leveza, que sabe falar de um lugar, né, mais calmo, mais seguro. Então, a gente despertando e acessando esse lugar, né, ali também de práticas para a gente fazer isso. Então, espero ter contribuído, ter trazido bastante valor, né, e quem quiser depois se aprofundar, né, quem sabe nessa mentoria do pilar específico da autoestima para ajudar, né, a desenvolver ainda mais autoestima, estar tá mais conectada consigo, a despertar essa feminilidade ainda mais, eu vou trabalhar bastante isso por 30 dias dentro da mentoria. Então, muito obrigada pela participação de vocês, né, e agora eu vou parar a gravação, e quem estiver ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta, alguma conversa, eu estou aqui disponível. Deixa eu parar de gravar primeiro. Então, muito obrigada.